no primeiro capítulo. Quem quiser acompanhar aí no seu celular ou na Bíblia mesmo, se você trouxe, né? Se você não tem aí, não tem problema, vamos ouvir a palavra. Diz assim no capítulo 1 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, e nós vamos começar a entender então o que nós estamos vivendo, né? E o que aconteceu há alguns milênios atrás, né? Já como o Joel se antecipou, a respeito da propagação do Evangelho de Cristo. O Evangelho, né, que foi pregado aqui nessa região da Turquia, atual Turquia, e quantos apóstolos passaram aqui, discípulos e muitas pessoas também, que nem a Bíblia não cita os seus nomes, mas que foram muitas pessoas, né, incontáveis, que passaram pregando a palavra do Senhor e divulgando. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, a partir do 1º versículo, vai nos dar uma introdução a respeito do que aconteceu com João, né, o apóstolo. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. E a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou servo, sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz do que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Aqui começa então as revelações que João teve a respeito das igrejas e as cartas que seriam enviadas. Durante o percurso, todos que vão aqui ministrar vão falar um pouquinho sobre as peculiaridades de cada igreja, de cada, né, o momento das cidades que acolhiam essas igrejas e as situações que elas estavam passando. Mas a introdução do livro do Apocalipse é muito interessante nós notarmos que o tipo, né, nós chamamos de estilo literário, né, o gênero literário que encontramos no livro do Apocalipse, não é novidade na Bíblia. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, nós chamamos de revelação, né, que realmente são as revelações, é algo que João havia recebido da parte de Deus, que traria muitas coisas, que aconteceriam muitas coisas, né, que estariam vindo coisas sobre a terra, sobre as igrejas, sobre os povos, e que ainda não se cumpriram, que se cumpririam então depois dessas visões. Então, quando nós vemos a questão de como foi escrito o livro de Apocalipse, né, a palavra do Senhor nos diz
que ele estava exilado na ilha de Pátimos, onde nós estamos caminhando, logo em breve chegaremos, né? Daqui a alguns dias estaremos em Pátimos e vamos entender um pouquinho melhor o contexto, né, de como João recebeu essa visão e como que ele pôde transcrever isso que o Senhor havia dado a ele. Interessante nós notarmos que o que nós chamamos de gênero apocalíptico, ou seja, de revelações, de catástrofes, de coisas que só Deus pode fazer, é muito presente na Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Daniel, existem textos apocalípticos dentro do livro de Daniel, existem textos apocalípticos dentro do livro de Ezequiel, livro de Oséias, livro de Joel, que inclusive parte da profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, né, que deu início a essa peregrinação dos cristãos, né, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então quando nós olhamos como texto, como escrita na época de João, nós não nos surpreendemos que isso já era algo, né, comum na sua época, mas tem algumas coisas que o João vai revelar e o endereço que ele dá, né, as cartas endereçadas às igrejas, elas são muito particulares. Então isso demonstra várias coisas, como por exemplo, o cuidado que Deus teve para com cada uma das igrejas, né, o cuidado que Deus teve com cada um do seu povo. Isso, irmãos, nós podemos ver hoje que é o que Deus tem conosco, não é verdade? Deus tem cuidado da gente, Deus tem zelado pelo seu povo, né? Deus tem ouvido as nossas orações. Eu não me considero merecedor de orar e Deus ouvir a minha oração, mas pela sua infinita misericórdia nós oramos e Deus nos atende, não é verdade? Então nós vamos ver no caminhar aqui, a começar hoje, nós estamos caminhando para Pérgamo, já vamos entender uma das igrejas que recebeu uma das cartas, né, que foi escrita por João, porém a revelação veio de Jesus Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, que nós lemos várias vezes no primeiro capítulo de Apocalipse, dizendo que Jesus diz assim, ele se declara, se intitula como primeiro e último, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Jesus é aquele que tem a eternidade, ou seja, ele é eterno, não é? E outra coisa que nos revela, quando João fala, né, que Jesus, Cristo, ele está demonstrando Jesus o Messias, porque nós sabemos que no contexto de João, os seus contemporâneos, eles aguardavam o Messias para que resgatasse Israel, mas o interesse deles era que tirasse Israel das mãos dos romanos, ou seja, fizesse uma reforma política, né, social. Era isso que eles aguardavam, quando na verdade não é isso que Deus queria. Deus queria coisa muito melhor, muito maior do que simplesmente fazer uma reforma política em Israel. Então muitos não entenderam, né, a messianidade de Jesus, mas João começa mostrando aqui que Jesus Cristo, ele é o Messias, amém? Então nós hoje também, 2000 anos se passaram, nós recebemos essa palavra, nós tivemos a oportunidade de sermos tocados pelo Espírito Santo em um determinado momento da nossa vida e reconhecermos que Jesus realmente ele é o Cristo, amém? O Messias, o enviado, aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar, amém? Então eu gostaria que você refletisse nos textos da Bíblia que nós vamos ler. Nós estamos caminhando nas páginas da Bíblia, nós estamos vivendo esse momento da história, não é verdade? Nós não temos muitas pessoas perguntam, os acontecimentos do Apocalipse já aconteceram, o que foi predito, né, o que foi escrito, as revelações já aconteceram, quando vão acontecer? Nós não temos resposta para isso, porque a palavra do Senhor diz, aqui no João apresentando Jesus, ele diz assim, ele é o primeiro, ele é o último, ou seja, quem é dono do tempo é Deus, não é verdade? Só Deus sabe de todas as coisas, só Deus sabe de todos os tempos. Então nós não estamos aqui para tentar decifrar enigmas, não é? Para tentar decifrar o livro do Apocalipse, não. Mas nós vamos vivenciar a história, amém? Cada um vai ter uma experiência particular com Deus. Eu tenho certeza que vocês já são abençoados, né? Nós já fomos abençoados pelo Senhor por estarmos aqui, mas que agora é só o começo de muitas bênçãos que Deus vai nos dar, amém? Então recebam em nome de Jesus uma grande experiência da parte de Deus, um grande momento que Deus preparou para nós. Temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e esse número aqui foi escolhido pelo Senhor para hoje estarmos aqui vivendo esse momento maravilhoso, amém? Então eu sei que Deus já tem abençoado você, a tua vida, a tua casa, né? O teu ministério, e vai continuar abençoando em nome de Jesus, amém? Que Deus possa se abençoar. Tenhamos um grande dia de comunhão como nós estamos tendo, de muito amor, amém? De grandes momentos, amém? E que Deus possa se abençoar a cada um em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe poderosamente. Amém.